Fala galerinha, sou Felipe Bruno e aqui no canal Futebol Maluquinho FC você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano. Nesse vídeo vamos falar como foi a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e destacar as vitórias de Fortaleza, São Paulo, Grêmio, Bahia, Juventude e Vasco, que mandaram muito bem nessa rodada. Mas antes disso, se você curte esse tipo de conteúdo, curte, compartilha e se inscreva no canal. 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A começou com mais uma vitória do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. 1-0 para cima do Criciúma. O Fortaleza cola na liderança do Campeonato Brasileiro, ficando apenas um ponto atrás do Botafogo e ainda o Fortaleza tem um jogo a menos. Engatou mais uma vitória, mais de 5 vitórias consecutivas. Fortaleza vive grande fase no Brasileirão. Já com a derrota, o Criciúma segue na parte de baixo da tabela, na 14ª posição com 24 pontos, 3 a mais do que o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. Na Arena Pantanal, fora de casa, o Grêmio venceu o Cuiabá por 3-1. O resultado fez o Grêmio subir para a 13ª posição e chegar ao 5º jogo de invencibilidade e a terceira vitória consecutiva. Já o Cuiabá, afundado na zona de rebaixamento, segue na vice-lanterna com 4 derrotas consecutivas. Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão no clássico ficaram no empate 0-0. O resultado mantém ali o Cruzeiro no G6, porém o Cruzeiro cai da 5ª para a 6ª posição e o Atlético Mineiro segue na 9ª posição. No clássico carioca, o melhor para o Vasco, que venceu o Fluminense por 2-0. O resultado fez o Vasco saltar para a 10ª posição no campeonato, no meio da tabela, e abrir 6 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Já na zona de rebaixamento, o Fluminense vê a sua sequência de 4 vitórias seguidas acabar e o time cai uma posição para a 18ª posição. Isso porque o Corinthians empatou 1-1 na Neoquímica Arena. Em 11 jogos, o desempenho do Corinthians em casa é muito crítico. O time teve apenas 3 vitórias, 7 empates e uma derrota jogando em casa. O problema do Corinthians em casa é que o time empata muito e empatou novamente 1-1 no finalzinho contra o Red Bull Bragantino. O resultado mantém o Corinthians na zona de rebaixamento, porque o Corinthians tem 2 vitórias a menos do que o Vitória, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Red Bull Bragantino segue ali na 11ª posição acabou caindo mais uma posição na tabela e já são 3 jogos sem vitória no Brasileirão. Quem mandou muito bem na rodada foi o Juventude, que venceu o Botafogo por 3-2. O resultado fez o Juventude saltar para a 12ª posição e abrir 4 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Apesar da derrota, o Botafogo segue na liderança do Brasileirão. Porém, a vantagem na liderança caiu para apenas um ponto. Lembrando que Fortaleza, que é o segundo colocado, tem um ponto a menos, e o Flamengo, que é o terceiro colocado, tem 2 pontos a menos. Porém, tanto Fortaleza como o Flamengo têm jogos a menos. No Bavi, melhor para o Bahia, que venceu Vitória por 2-0. O resultado fez o Bahia voltar a vencer no Brasileirão e segue na 7ª posição, agora apenas um ponto atrás do Cruzeiro, que é o sexto colocado. Já o Vitória segue numa situação perigosa no Campeonato Brasileiro. O time é o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem a mesma pontuação do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. O que vai salvando o Vitória é que o time tem 2 vitórias a mais do que o Corinthians. Porém, vale lembrar que o Fluminense e Cuiabá, equipes que também estão na zona de rebaixamento, têm jogos a menos. Flamengo e Palmeiras empataram 1-1. O Flamengo desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão e o Palmeiras chega ao seu 4º jogo sem vitória no Brasileirão e o Flamengo ao 2º jogo sem vencer. No Morumbi, o São Paulo venceu o Atlético Goianiense com 1-0. Mesmo jogando com o time reserva, o São Paulo fez a lição de casa e saltou para a 5ª posição, igualou o número de pontos com o Palmeiras e só por conta do saldo de gols não está no G4. Já o Atlético Goianiense conhece a terceira derrota seguida e cada vez mais
perto do rebaixamento para a Série B. A situação do Atlético Goianiense é dramática e a diferença já é de 9 pontos para o Vitória, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Internacional e Atlético Paranaense ficaram no empate 2-2. O resultado fez o Inter subir uma posição, mas o terceiro empate seguido faz o Internacional seguir próximo ali da zona de rebaixamento. Algo que chama atenção é que depois do Corinthians, o Internacional é o time que mais empatou. Só está atrás do Corinthians, que é o rei dos empates no Brasileirão. Esse resultado, claro, mantém o time perto da zona de rebaixamento, embora o Inter tenha vários jogos a menos. Já o Atlético Paranaense, que via a vitória até os 49 e 50 do segundo tempo, desperdiçou a chance de se aproximar do G6, segue na oitava posição e com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos.